Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly, do canal da Turma da Tia Polly, e hoje nós estamos aqui para a nossa leitura diária. A nossa leitura hoje encontra-se em João 14:1. É um texto bem conhecido, eu trouxe na versão da revista e trouxe na versão que eu gosto mais, que é a Almeida Corrigida e Revisada. Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. E na versão que eu gosto mais diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. João 14:1. E aí a gente vai entender um pouquinho o que que é o aflito, o que que é turbar. Fala assim, turbar, sofrer perturbação ou desequilíbrio. É algo que fugiu ali do controle, né? Uma perturbação grande ali, tirou, né? Nós do estado do equilíbrio. Lembra que a gente sempre fala, né? Da temperança, do equilíbrio, pra gente nem um extremo nem ao outro. E quando a gente turba o nosso coração, a gente tende o nosso coração a levar a um extremo ou ao outro. Então, o que que o Senhor Jesus fala? Não turbe o vosso coração, não desequilibre o vosso coração, certo? E o que que é o aflito? Tristeza ocasionada por alguma dificuldade. Tá passando por uma situação difícil, aí você começa a ficar aflito, começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado. E assim, você tira isso, faz com que você perca a sua paz e causa uma tristeza. E a tristeza é a falta de alegria. Nós temos momentos tristes e na Bíblia a gente vai ver hoje como retrata esses momentos de tristeza, mas a gente também tem que lembrar da ordenança do Senhor, né? Não se turbe o vosso coração. Temos momentos na nossa vida que passamos por situações e nós vamos ver, né, mais para frente, o que nos causa tristeza. O que nós não devemos fazer é se deixar dominar por essa tristeza, dominar, né, sair do nosso equilíbrio, a tristeza, entrar no nosso coração a tristeza, porque aí nós viramos uma presa fácil. Quem gosta de ver um cristão triste é o inimigo, por isso que sobrevêm tantas lutas, tantas perseguições, porque nós somos carne. E quando alguma coisa nos deixa triste, cada vez que você lembra daquela coisa, você fica triste de novo. Passa um tempo, de repente está tudo bem, está alegre, nossa, lembrou, algo fez lembrar aquela dor, você se entristece de novo. E isso o inimigo ele vai se aproveitando e manipulando você. Às vezes a gente tá tão feliz, nossa, como Deus é bom, a gente tá no auge da alegria. De repente o inimigo, que é nosso acusador, ele vem e lança um dardo, né? E fala assim, ué, mas ele é tão assim, por que que você passou por isso? E aquilo acaba entristecendo a gente de novo. Então, o que que nós vamos aprender a lidar com essa tristeza? Não é errado sentir tristeza, só que o que que tem acontecido hoje? O excesso de tristeza, a falta de saber como lidar com essa tristeza, tem desencadeado outras doenças, e principalmente a depressão, que é a doença, é o mal do século que eles falam. E só tende a crescer, crescer, crescer. Por quê? Porque não estamos sabendo a trabalhar com essa tristeza. Como eu disse, não é errado ter tristeza. O errado é deixar ela enraizar no nosso coração, ok? Ficou claro? Vamos continuar agora. O que fala em João? Eu peguei o versículo, o capítulo todo para nós lermos e irmos meditando passo a passo com ele. Eu não vou ler aqui com vocês, mas sugiro que vocês leiam em casa, porque todas essas frases que eu tirei aqui para colocar no slide, eu fui pegando lá na Bíblia, certo? Então, olha só o que o Senhor fala: não fiquem aflitos, não turbe o vosso coração. Como é que nós vamos fazer isso então? A própria Bíblia nos responde. Olha só como é que ele fala. Primeiro, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha que Jesus está falando. Então, não fique nervoso. Creiam em Deus e creiam em mim também. Só que ele não mandou crer sem uma resposta, não mandou crer sem nenhum argumento. Aí ele fala por que ele vai descrevendo no versículo 14, por que crer em Deus? E olha o que nós lemos ali. Creio em Deus, porque Deus é o Pai. E a casa dele tem muitas moradas ou muitos quartos. Então, primeiro você tem que entender que o nosso Deus Pai
Criador de todas as coisas, criou aqui esse mundo para nós vivermos aqui em comunhão com Ele, mas perdemos essa comunhão por conta do pecado. Então, quando Deus viu que não teve como viver em comunhão aqui conosco, neste mundo, por conta do pecado, porque Deus é santo, ele não consegue habitar onde há o pecado, e aí Deus vai e prepara uma casa para nós, para que nós possamos então, através de Jesus, chegarmos a Ele. Então Jesus fala: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. E Ele mesmo, ele fala: vou preparar um lugar para um desses quartos para vocês, né? Para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Olha que coisa mais linda. Imagine, né? Na casa de Deus, Jesus chegando e falando: eu vou arrumar esse quarto para eles. Eu vou perfumar esse quarto, eu vou limpar, eu vou ornamentar, eu vou trocar. Quando você vai receber uma visita em casa e que vai pernoitar, qual que é a primeira coisa que você faz? É arrumar o quarto. Você vai lá, troca as roupas de cama, você limpa, faz uma faxina, tira pó, lava os vidros, põe cortina limpa, troca os tapetes. Você vai lá e coloca um arranjo de flor para a pessoa se sentir bem, prepara ali um chocolatinho para a pessoa ficar à vontade no seu quarto. Demonstra todo um carinho, porque você, olha, estou ansiosa para te receber, quero que você se sinta super bem. Imagine Jesus fazendo tudo isso, né? Preparando para nós sermos bem recebidas, para que aonde Ele esteja, nós estejamos também. Que coisa linda, hein? Também porque, então, primeiro vamos crer em Deus, porque Ele tem uma casa com muitas moradas. Depois também vamos crer nele, porque conhecemos o Pai através do seu Filho. Nós vemos todo esse amor que Jesus teve de deixar a sua glória, viver por nós, morrer por nós, para que nós tenhamos vida eterna, mesmo sabendo que nós iríamos pecar, mesmo sabendo que muitos não aceitariam, recusariam, acusariam, matariam ele. Ele mesmo assim, ele veio e cumpriu a missão. Então, quando a gente vê esse amor assim em Jesus, a gente começa a entender da proporção do amor do Pai, que além de ter feito o mundo para nós vivemos em comunhão com ele vê o homem estragando tudo isso quando deixa o pecado entrar. Aí ele vê que ele vai mandar o que ele tem de mais precioso, que é o filho dele, para morrer por nós. E mesmo assim, muitos ainda irão recusar, e outros que o reconhecem como filho de Deus, parece não sabe se relacionar com ele, porque fica só pedindo as coisas. Ah, porque o que pedir em teu nome o Senhor vai me dar, então eu fico só pedindo, pedindo. É uma relação que não há troca. É só Deus nos dando, e quando Ele não nos dá o que queremos, ficamos bravos, emburrados. Ele mesmo assim, Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho. Quando entendemos o amor de Jesus por nós, nós conseguimos multiplicar isso muito mais pelo amor de Deus. E ele também nos enviou um consolador. Pense que Deus, no primeiro momento, ele queria estar conosco, juntinho de nós. Todo dia, na viração do dia, ele ia com Adão e Eva, tinha uma comunhão. Então, era esse o plano de Deus para nós, ter essa comunhão conosco. De repente, o pecado faz isso, não dá, separou nós dele. Aí ele faz todo um plano: não, vou mandar Jesus naquela terra, para que a gente, para abrir um caminho para que eles possam se conectar comigo. E aí ele faz isso, só que ele falou: poxa, mas meu filho vai ter que morrer, tem um tempo limitado dele naquela terra. Eu não posso deixar os meus filhos lá na terra sozinho. E aí ele envia então consolador para nós, que é o Espírito Santo, para que a gente não venha se sentir órfão. Ele, com todo esse cuidado, ele tem toda essa preocupação, e ele faz isso novamente por nós. E quem ama Jesus será amado por Deus. Olha só, né? Quando Jesus declara isso. Veio Jesus, se fez homem, nasceu como homem, conviveu, fez todo, né? O que a gente já conhece, toda a história dele por nós. Como não amaram Jesus? E quando a gente ama o que ele, esse filho fez, Deus nos ama. E tem tantas pessoas que anulam isso, fazem esse sacrifício do Senhor como se fosse nada.
faz morada em quem guarda os meus mandamentos. Então, como é que nós vamos guardar alguma coisa que nós não conhecemos? Por isso, a importância de se estudar a palavra de Deus diariamente, em todo o tempo, porque a palavra de Deus nos aproxima mais de Deus e faz com que Ele possa fazer morada dentro de nós. E é isso que é a importância, por isso que o Senhor recomendou falar, ó Moisés, escreve na lei, que eles meditem na lei de dia e de noite, no sentar, no levantar, todo o tempo. Para quê? Para que a gente possa ir guardando a palavra do Senhor, e à medida que nós vamos guardando a palavra, aquela palavra vai transformando a nossa vida e o Senhor vai abrindo espaço para cada vez mais Deus morar em nossos corações. E continuando, mais uma razão. Nós temos infinitas razões para crer em Deus, mas nós colocamos aqui só as razões de João 14. E olha que lindo quando ele termina. Deus é maior que Jesus. Ele queria ficar com o Pai. Imagine se nós, quem somos nós para não querermos isso? Saber que tem um Deus maravilhoso. Então, por que é que nós vamos turbar o nosso coração? Certo? Por que não fica fico? Porque crê em Deus. E por que eu tenho que crer em Deus? Porque para você ter a certeza que você não aqui não é o teu fim. Não se preocupe que esse não é o seu fim. O nosso fim é glorioso, porque nós vamos viver eternamente junto na casa de Deus, na morada que Jesus preparou. Você já conheceu Jesus? Quanta coisa Jesus já mudou na sua vida? Imagine como é Deus, porque nós conhecemos a Deus através do que conhecemos Jesus. Do que ouvimos de Jesus, do que entendemos por Jesus, a gente já conhece a Deus. Então não fique aflito se Jesus não desamparou nenhum dos que chegou até ele, se ele curou, se ele libertou, se ele trouxe alívio. Imagine o que Deus faz. Se Deus é maior ainda que Jesus, sabendo que para que você vai ficar triste se você tem um consolador? Para que você vai permanecer triste se você tem um consolador? Para que você ficar aflito? Se você ama Jesus, então quer dizer que você é amado por Deus. Para que você se sentir sozinho? Porque se você lê e medita nas Escrituras, Deus faz morada dentro de você. E para que ficar temeroso com os grandes problemas que aparecem, se Deus é maior do que eles? Então, tudo isso ele traz para você, para razões para vocês não deixar o seu coração desequilibrar, não deixar a tristeza enraizar no seu coração. Sinta-se triste. Confesse para Deus o que deixou você triste. Mas receba o refrigério na sua alma, que vem através do Consolador, que é o Espírito Santo. E não pare de buscar enquanto essa situação não mudar. E também é para crer em Jesus. Por que nós devemos crer em Jesus? Então, já creu em Deus. Em primeiro lugar, crer em Deus por todos esses motivos. Agora, vamos crer em Jesus? Crer em Jesus porque Jesus foi preparar um desses quartos que é na casa do Senhor, na casa de Deus, para que nós possamos viver junto com Ele. E Ele vai voltar e vai nos levar para viver junto com Ele. Para que ficar triste? Jesus já nos mostrou como seguir esse caminho que vai nos levar até o Pai. Por que ficar preocupado? Não, Jesus esteve conosco, mas mesmo ele estando conosco, ele estava com o Pai. Ele não se separou do Pai em nenhum minuto, porque ele vivia em comunhão com Deus, porque em Jesus não havia pecado. Então ele podia estar em comunhão com o Pai. Quanto mais nós nos livramos dos nossos pecados, quanto mais nós confessamos e é tirado esse pecado de nós e lançado no mar do esquecimento, nesse espaço, desse buraquinho que o pecado deixou, vai entrando mais do amor de Deus em nossas vidas. Então, mais comunhão nós temos com Deus também. Falava e fazia as obras em nome do Pai. Quantas obras ele fez? Tudo em nome do Pai, porque estava em comunhão com o Pai. E ainda ele fala assim: por que vai turbar seu coração? Se tudo o que pedires em meu nome recebereis, se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Então por que que vai ficar triste? Se tudo que pedires em meu nome eu farei. Claro que tem uma condição, se me amar e guardar os meus mandamentos, certo? Aí você pode pedir as coisas que vai receber. Do contrário, vai ter que ficar esperando todo aquele processo que nós falamos na lição passada. E ele pediu a Deus para enviar um consolador. Foi o próprio Deus mandou o consolador através do pedido de Jesus. Deixei a minha paz vos dou. Olha quantas razões nós temos, então, para não permanecermos tristes, para não deixar essa tristeza criar um desequilíbrio dentro de nós. Primeiro, porque todas as ações que nós lemos aqui sobre por que crer em Deus. E agora, com todas as ações que nós encontramos aqui nesse único capítulo sobre crer em Jesus. Por que crer neles? Porque ele foi preparar uma morada para nós, está pronto para nos receber. Assim como ele foi, ele prometeu voltar e levar-nos nós para que aonde ele esteja, nós estejamos também. Porque ele já mostrou o caminho, porque ele falou: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Lá também ele contando que quantas obras ele fez em nome do Pai. Então ele estava aqui a serviço de Deus, cumpriu com tudo que Deus designou para ele, por amor a nós. Já falou também que para que você está com o coração triste? Por que vai turbar o seu coração? Por que vai ficar aflito? Se tudo que pedires em meu nome eu farei, desde que ame ele e guarde os mandamentos dele. E pediu ao Pai e ao Espírito Santo para ser o nosso consolador. Então não nos deixou sozinho da mesma forma. Deus não nos deixou sozinho, Jesus não nos deixa sozinho, e o Consolador Espírito Santo, o trabalho dele é ficar conosco, nos convencendo principalmente do pecado que tem nos afastado de vivermos essa comunhão com Deus. E acima de tudo, não fiquem aflitos, porque eu dou paz, a minha paz vos dou. Jesus passou por muitas dificuldades, muitos momentos de desespero, mas ele não perdeu a paz dele. E essa paz dele é aquela que excede o entendimento. Veja como é que as pessoas entendem. Tá passando por tudo isso, mas tá em paz, tá sorrindo, por quê? Porque ele aceitou a paz que Jesus deu. O que tem tirado a tua paz hoje? Qual é a situação? Qual é a dificuldade? Qual é a desesperança? O que aconteceu com a sua vida que você está vivendo essa tristeza profunda? Independente da razão, Jesus deixou muitas outras para que você não fique aprisionado nessa tristeza. Para que você chegue na presença dele e fale: Senhor Jesus, eu quero tirar isso de dentro de mim. Tudo que está causando essa perturbação, tudo que está causando essa tristeza, que hoje ela saia, para que eu possa sentir a tua paz que excede o entendimento. Nada pode ser maior que a paz que o Senhor nos dá. Vamos orar então? Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse entendimento que o Senhor nos deu hoje. Maior que as soluções do nosso problema. É, Senhor Jesus querido, o entendimento pelo que nós estamos passando. E o Senhor tem nos trazido entendimento a todas as manhãs, e eu te louvo por isso. Senhor, tu conheces o nosso coração, o Senhor conhece o que dentro de nós está tirando a nossa paz. E que o Senhor, neste momento, Senhor, meu Pai, venha restaurar, Senhor, isso dentro de nós. Venha trazer luz, Senhor, meu Pai. Tira essa tristeza, tira essa dor, essa angústia, essa aflição que tem nos perseguido, que está, Senhor, meu Pai amado, adentrando os lares. Senhor, que está tomando conta, independente da idade, desde os mais novos até os mais velhos. Senhor, meu Pai, essa tristeza tem tomado conta de nós. E não é isso o modelo que o Senhor deixou para nós. O Senhor deixou a tristeza para sentirmos, para que nós não venhamos deixar essa tristeza enraizar em nosso coração. Eu te peço, vem com a tua paz, aumenta a nossa fé e traz-nos entendimento que até o Senhor entristeceu-se. Mas no momento de maior tristeza,
cedo o Senhor foi falar com o seu Pai, com o nosso Deus, que é maior do que tudo, maior do que todas as dificuldades, maior que todos os problemas, que nessa manhã o Senhor possa estar transformando vidas, transformando corações, corações que estavam tristes, que venham se encher de alegria, de gozo, Senhor, que vem somente de Ti, que a Tua paz, que excede o entendimento, se chegue a nós. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se essa mensagem de alguma forma tocou o seu coração, compartilhe com as demais pessoas que precisam desse entendimento também. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, tchau!